Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI Por Isso Falei. Quero agradecer, todos que sempre estão assistindo, compartilhando, comentando. Glória a Deus pela vida de cada um. Eu fico muito feliz, de ser apenas uma ferramenta nas mãos do Pai, uma filha cuidando dos negócios do Pai. E glórias a Deus por isso, porque realmente é um prazer para mim, levar os filhos ao Pai, levar as pessoas a cumprir o seu propósito, a se destravarem e a estarem mais próximas do Pai. E hoje ele nos deu uma palavra realmente bem tremenda, Uma palavra que realmente nos impulsiona, realmente nos leva direto ao propósito, Eu espero que verdadeiramente você seja guiado a um propósito maior, seja encorajado com essa palavra, assista até o final e verdadeiramente se mova para cumprir o seu propósito. Não é mais tempo de perdermos com insegurança, com medos, com bloqueios, com crises, com receios, É tempo de sermos transparentes, abertos, ao Senhor para tratar as áreas que precisam ser tratadas, mas nos desafiar, colocar a mão na massa, buscar mais do Senhor, se santificar mais ainda, caminhar com aqueles que nos aproximam do Pai, conhecer a sua presença intimamente, Não mais apenas no culto, porque no culto possivelmente provavelmente você tem ido lá e não tem sentido nada. Por quê? Porque no culto você vai para manifestar aquilo que você viveu durante a semana em casa. Então, se você tem ido aos cultos e nem nos cultos você tem sentido algo e você não entende por que alguém diz que a presença do Senhor é suficiente para nós, que nós não precisamos de mais nada, se nem no culto você a sente, é por causa disso. Porque esse bem tão precioso que te tira de uma depressão, que te faz suportar um luto, uma perda, uma falência, um divórcio, problemas com teus filhos, aquilo que te sustenta, que te move, o teu refúgio, o teu socorro bem presente, ela está dentro de você e é algo que você desfruta de dentro para fora, Então, quando você no seu secreto, em casa, com o seu tempo com Deus, lendo a palavra dele, jejuando, trocando algo que você gosta muito para estar mais um tempo com ele, e orando, conversando. Orar é uma conversa, Há momentos, sim, áreas da sua vida que estão mais difíceis, que nós temos que ter uma postura de rendição. Então, devemos orar de joelhos, Agora, há situações que você é filho, você pode simplesmente deitar no colo dele, deitar no chão, bota aí um colchão, um tapete, Deita no chão como se estivesse no colo do pai, sentado, caminhando, andando, enfim, é uma conversa, é um diálogo aberto com o pai. E quando você começa a fazer isso em casa, em vez de passar o dia na TV e nas redes sociais, quando você começa a desenvolver esse relacionamento com o que está dentro de você, que é a presença do Senhor, o Espírito Santo, em casa, porque intimidade só se tem em casa. Você não sai tendo relação íntima com alguém na rua, Se você é cristão, se você teme ao Senhor, é claro, porque hoje em dia tá uma baderna aí fora. Mas relação íntima nós só temos em casa, no nosso secreto, quando ninguém está vendo. Então é dessa forma que você vai desenvolver o sentir algo, a suficiência, a satisfação da presença do Senhor. Como você tem com a sua esposa, como você tem com o seu esposo, intimamente no secreto em casa, assim é com o Senhor. Intimamente no seu secreto em casa. Só isso não. Isso é o principal, é o primordial, é a primazia ao Senhor. Isso é o que desenvolve intimidade, você e ele no seu secreto. As demais coisas são para acrescentar e melhorar quando você vai conversando com ele no carro, sozinho, quando você fala com ele no chuveiro, no banheiro, em qualquer outros lugares a mais em que você fique sozinho, que você está viajando, que você está conversando com ele, são a mais, mas o seu casamento não sobrevive desses a mais, dessas conversas aleatórias e lugares aleatórios. Seu casamento sobrevive com momentos íntimos em casa. Então, com o Senhor não é diferente, é isso que torna o fundamento, a base do teu relacionamento íntimo com o Pai. É nesse lugar secreto e seguro, gerando intimidade com Deus, que você vai ouvir naquele dia
vem cá, filho amado, eu te conheço. Ou você vai ouvir, infelizmente eu não te conheço. Porque eu ouvi falar de ti algumas vezes aleatórias durante o seu dia, mas esse não tinha esse lugar íntimo contigo. É a intimidade, o lugar seguro de intimidade é que vai fazer o Senhor te conhecer. Se não tem esse lugar de intimidade, começa hoje, em nome de Jesus. Porque é dele, a partir dele que você vai ouvir. Ou eu te conheço ou eu não te conheço. É simples de uma vez, é assim. E é a partir desse lugar de intimidade, de busca na palavra dele, das demais coisas que a gente faz também durante o dia a dia para o Senhor, porque oramos em espírito e em verdade, oramos na nossa mente também. Nosso trabalho a gente pode estar orando em línguas na nossa mente, né, para edificar, para não fazer parte das conversas, das más conversações, né, e não se perder com gatilhos que às vezes no trabalho acontecem para desviar a sua atenção, né, e o seu caminho. Então a gente pode fazer mais coisas, mas o principal, o fundamento é esse aqui, a intimidade no secreto em casa, como você tem com sua esposa no seu casamento e não sobrevive sem, esse aqui também não. Ainda que você possa dizer assim, mas meu casamento já não tem relação íntima faz muito tempo e estamos aí firme e forte não estão. Estão empurrando o barco até o final para dizer que estão juntos. Mas você sabe muito bem que a satisfação de um casamento feliz, que faz o teu marido e a tua esposa te olhar e dizer assim, não, eu amo ele, eu verdadeiramente quero estar com ele até o final da minha vida, enquanto eu puder. É a relação íntima, é a conversa, é a amizade e a parceria íntimos, os dois. Se teu esposo ou tua esposa toda a vida colocasse pessoas junto com vocês nunca tivessem um momento a sós, você não suportaria. Você nem o conheceria direito. Então, você sabe do que eu tô falando, amém? Então, a partir daí, com certeza, quando você for no culto, ou no dia a dia, em qualquer lugar onde você estiver, você vai sentir a presença do Senhor. No culto, muito mais, porque ali é um ambiente preparado para manifestar a presença do Senhor. Mas é você que traz ela, não é as pessoas. Você traz a presença do Senhor com você, o que você cultivou com o Senhor a semana toda, você vai manifestar ali. Você vai estar sensível, você vai ouvi-lo, ele vai se mover, você vai ser quebrantado, você vai ver experiências sobrenaturais e vai realmente ver que eu não preciso de mais nada, nada além de ti, Senhor. Entende? É essa a questão, que muitos se perdem, acho que vou lá de domingo a domingo, né? Choro um pouquinho, escuto um louvorzinho e tá bom, isso é alma. E se você já nem a alma mais te mexe, né? Você não sente verdadeiramente mais nada, são esses ingredientes que você precisa acessar. Porque na presença do Senhor, a plenitude de alegria, né? A delícias perpetuamente, ou seja, os prazeres que você tem buscado em coisas, ou você tem vivido em depressão, insatisfeito e amargurado com tudo, perdendo o prazer até de viver, está na presença do Senhor. Vai para o seu secreto com Ele. Como você iria para um médico, para um especialista, ou para um curso na faculdade, ou para o seu trabalho, vá para a sua receita, vá para o seu secreto com o Pai. Não tem como ser cristão e não ter um tempo a sós com Ele, amém? E hoje o Senhor vai falar de algo muito, muito, muito tremendo com a gente, que é Isaías 6. Para quem conhece sabe que é o momento do chamado de Isaías, né? Então é um momento muito especial, não só para ele, mas para nós também, porque fica como uma referência para nós, para os nossos dias, para aquilo que a gente tem vivido no Senhor, amém? Isaías 6 começa, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Eu vi algumas ministrações já sobre Isaías 6, né? E a mais tremenda que eu achei é que começa falando, né? No ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, primeiro foi retirado, né? Alguém que governava, né? Naturalmente. Alguém que exercia, né? Uma autoridade no natural. E isso pode simbolizar muitas coisas para nós, né? Por exemplo, para você hoje que está tendo essa dificuldade, né, em relação à presença do Senhor, em acessar o Senhor,
tem suas dúvidas em relação ao Senhor porque nunca sente nada. Quando a gente remove, né, o nosso lugar de centro, o nosso ego, a nossa vontade, as prioridades da nossa vida que não são o Senhor. Por exemplo, você vive pelo seu trabalho, você vive só em função da sua família, ou só em função dos seus filhos, ou só em função do seu marido, ou você é um ativista no ministério, você quer a obra do Senhor, mas não quer o Senhor da obra. Quando você remove esses senhores naturais da tua vida, você conhece e vê o próprio Senhor, a plenitude do Senhor, aquilo que realmente nos satisfaz, aquilo que é pleno em si e que nós precisamos, né? Mas enquanto estamos envolvidos na obra do Senhor, sem o Senhor da obra, realmente a gente não consegue sentir nada. A gente só faz e acha que é o suficiente, acha que é aquilo ali mesmo. E infelizmente vamos fazer parte do clube dos eu não vos conheço. Não sei quem vocês são, vocês podem ter gastado a sua vida trabalhando muito, mas não foi para isso que eu vos chamei. Eu dei o meu filho para que vocês fossem enxertados em mim novamente, para termos um relacionamento íntimo. Você só se preocupou em cuidar dos seus filhos eram sua vida, você deixou seu esposo de lado, me deixou de lado, para ficar só em função dos teus filhos? Pois é, eu não vos conheço. Eu dei os filhos para você, os filhos são meus, são heranças do Senhor, eu te confiei. São prioridades na sua vida também natural, são as vidas que eu vou te cobrar do que você fez com elas, se você preparou eles para o propósito, mas o relacionamento comigo é primazia. A partir de mim você consegue fazer todas as coisas, fora de mim nada podeis fazer. Você se dedicou ao seu trabalho, aquele que eu te dei, aquilo que eu te confiei, mesmo sabendo que para qualquer empresa você é descartável e a qualquer momento você poderia sair, levar um chute na bunda que muito provavelmente você vai levar mesmo, porque quando a gente bota o nosso trabalho, né, como prioridade, a gente sai dele da pior forma, para se tornar dependente do Senhor, porque Ele é tão misericordioso que Ele nos atrai para Ele, mesmo que a gente tenha que passar por uma falência, se for necessário, né? Se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, como falam, isso é real. Porque o importante é vir para o Senhor, porque é dele que nós precisamos de tudo sempre. Então, o Senhor move, né? Porque Ele disse, você precisava trabalhar, eu te dei um trabalho muito bom para você sustentar a sua família, com certeza, adquirir muitas coisas, mas não era só para vocês. Era para a obra do Senhor, era para ser fiel a ela, aonde eu te plantei, onde eu te coloquei. Era para você ajudar outras pessoas, né? Mas sem abrir mão dos princípios da palavra do Senhor, né? Honrando seus compromissos com o Senhor também. Então, todas essas coisas o Senhor vai nos falar. A sua vida era o seu esposo, sua esposa, seu cônjuge. Pois é, eu lhe dei, eu coloquei o seu cônjuge no seu lado, mas ele não era primazia. A primazia sou eu. Sem mim, você não consegue suportar um casamento, uma relação. Sem mim, você sufocou seu cônjuge a ponto de perdê-lo. Eu sou a sua prioridade. A partir de mim, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, tudo isso nós precisamos aprender a remover os senhores da nossa vida, porque a partir daí nós vamos ver o Senhor verdadeiramente. Se hoje é uma depressão, uma tristeza profunda, uma insatisfação tremenda, esmagadora, né, que te consome, pois é porque você está no centro. Você quer as coisas para ti. E só o que você escuta e vê à sua volta é que você tem que ter responsabilidade, que você precisa mudar a sua história, que só você pode fazer as coisas por si mesmo, e é verdade. Só que você não tem forças, você não consegue ver isso como uma opção, mas é a única opção. Então, se você remover, né, às vezes você veio de uma criação onde tudo se fazia do jeito que você queria, da forma que você queria, você cresceu, né, que isso é o pior mal que um pai pode fazer para um filho, nunca dizer um não. Aí você cresceu, viu que o mundo real não é assim e não está sabendo lidar com essa crise, né, com esse novo formato. Você sempre esteve debaixo de
de mimos, né? De vontades, enfim. Então, se você tem que sair desse centro, você tem que entender que você não é o centro do mundo, as coisas não giram à sua volta. Você não pode ir na igreja querer as coisas apenas para satisfazer o teu ego, apenas para satisfazer uma receita de algo que você precisa mudar, sem que você mesmo faça algo por si, mas que venha algo de fora para mudar a bagunça que está dentro. Não vai acontecer. Infelizmente você vai ouvir cada vez mais, porque é isso que a palavra nos diz, que quem tem que abrir a porta é você, porque até o Espírito Santo ele é educado, ele bate e espera que você abra. E cada área da sua vida que você for abrindo para o Espírito Santo, que é algo bem simples, você ir para o secreto na sua casa, no seu quarto, abrir para o Senhor todas as áreas que estão te machucando, tudo aquilo que você está se sentindo sufocado no casamento, no trabalho, com os filhos, insatisfeito com isso, com aquilo, com aquele outro, com o ministério, sufocado, desanimado. Você vai abrindo as áreas da sua vida e o Espírito Santo vai começar a restaurar, vai começar a fazer de novo todas as coisas que você permitir. E se o Espírito Santo é educado, quanto mais nós, seres humanos, né? Eu e o meu esposo, a gente, como pastores, a gente não força ninguém. A gente oferece a nossa mão, a nossa ajuda, o nosso conselho. Eu mesmo falo o tempo todo, precisando eu tô aqui, precisando eu tô aqui, precisando eu tô aqui, como sempre, né? E o quanto eu amo, o quanto eu gosto de servir, mas eu não posso forçar. Quem tem que pedir, quem tem que buscar, quem tem que falar que precisa é a pessoa, né? Não é, né? Não, eu não posso forçar, nem o Espírito Santo força, quanto mais eu, quanto mais nós, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas dodóis, fechadas em casa, querendo apenas que alguém venha. Já sabem que eu tô mal, eles têm que vir. Por que não vieram aqui ainda? Por que não me procuraram? Não se importam? Se importam? Com certeza se importam e estão abertos para te ajudar. Em qualquer área da sua vida, a sua família está disposta a te ajudar, aquela que você fala tão mal, o seu ministério está disposto a te ajudar, aquele que você murmura tanto, o teu cônjuge está disposto a te ouvir e te ajudar, né? Os seus filhos não, porque são filhos. Filhos não são feitos para suprir a carga dos pais, eles são filhos. Você cuida deles e não ao contrário, amém? Mas a questão é que nós precisamos nos abrir, nós precisamos buscar ajuda, a responsabilidade é nossa. Nós, as pessoas estão em volta esperando que a gente faça, esperando que a gente ajude, esperando que a gente chegue. Mas se você não faz, se você não dá o passo, nem o Espírito Santo e nem as pessoas à tua volta que te amam vão poder fazer algo. Então esse passo é seu e ele não é difícil. Na sua mente há milhões de besteiras, pesos e culpas que o Senhor não traz. O Espírito Santo não traz culpa, mas você precisa sair desse lugar, porque há grandes coisas. A partir daí você vai desfrutar da presença do Senhor. A partir daí você vai ser cuidado e vai ter suporte dos seus amigos, dos seus familiares, do seu ministério. Você pode viver uma forma muito mais leve, muito mais tranquila a partir do seu posicionamento de sair desse lugar de vitimismo e se abrir o seu coração verdadeiramente para o que lhe incomoda, para que seja resolvido, seja definido, seja curado, seja libertado, seja restaurado e feito novo. Aquilo que te moe, que te remói até agora por dentro, amém? E ali em Isaías fala, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós vamos adorar ao Senhor na eternidade. Se hoje você não tem prazer na presença do Senhor, você ainda não se colocou nesse lugar de intimidade para desfrutar da presença do Senhor, não tem o que você fazer na eternidade com Ele, porque lá não será um lugar de frustração. Ou você desenvolve hoje esse prazer na presença dele, essa intimidade com ele, ou com certeza não será com ele que você vai passar a eternidade. É chato falar essas coisas difíceis, mas é real. É real, são coisas que você precisa considerar desde já, quanto antes melhor.
O versículo 4 continua: e os umbrais das portas moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, no versículo 5, diante daquilo que Isaías estava vendo e desfrutando, né, daquela gloriosa presença do Senhor, depois, né, de remover os outros senhores da sua vida e se abrir para isso, ele confessou onde estava a sua fraqueza, né, onde estava o seu mal, né, onde estava aquilo que ele precisava ser tratado, né, para servir efetivamente ao Senhor. E ele precisou declarar, ele precisou fazer, por quê? Porque ele ficou constrangido com a presença do Senhor. E é isso que vai acontecer conosco. Quando a gente estiver na presença do Senhor, a gente não vai vir com a lista de pedidos, a gente pode até tê-la, mas você se constrange tanto com a presença do Senhor, com o mover do Senhor, com Ele enchendo o seu quarto, enchendo o lugar que você está orando, com o seu amor, que você só pede perdão, perdão, Senhor, perdão, e aponta a sua iniquidade. Você se abre para Ele, você fala daquilo que está amargurando o seu coração, você libera o perdão que você precisa liberar, você trata o que precisa tratar. Para quê? Para que você possa viver o propósito do Senhor, porque o Espírito Santo, ele não traz culpa, como eu já falei anteriormente, ele nos constrange, é diferente. O constrangimento que leva ao arrependimento é como Isaías viveu. Ele estava constrangido na presença do Senhor e ele precisou falar: Pai, eu estou aqui, mas eu sou um homem de lábios impuros, eu falo demais. E habito no meio de um povo que fala perversidades mesmo, que também fala demais. Então, eu não posso estar na tua presença desse jeito, eu não posso continuar desse jeito te servindo. Eu não posso continuar desse jeito e tu tão misericordioso me trazendo tantas coisas boas, me trazendo para sua presença, me mostrando algo tão tremendo. Então, o peso da culpa, ele vai ficar o dia inteiro na tua mente ali, ó, viu? Tu é isso, tu é aquilo, tu já fez isso, tu já fez aquilo, tu já fez aquele outro. E um segredo muito tremendo que eu ouvi do pai, Casas, essa semana, foi que muita gente fica presa na culpa, porque quando olha para trás, vê os seus erros, as suas culpas, o seu passado. Mas em Cristo, você pode efetivamente sair desse lugar, porque quando você olha para trás, você vê a imagem de Cristo, você já o aceitou. Você não vê mais o seu passado, aquelas coisas que você fez, aquilo o Senhor já apagou. Se você realmente hoje demonstra frutos de arrependimento, se você hoje não tem mais aquelas mesmas práticas, não se veste da mesma forma, não fala do mesmo jeito, não se roubava, não rouba mais, se prostituía, não se prostitui mais, essas coisas que a gente já sabe, porque as primeiras primeiras práticas, a gente já vai deixando de lado ali, conforme vai desfrutando da presença do Espírito Santo. A gente vai respondendo aos estímulos dele de constrangimento e largando essas coisas. E depois, claro que a gente vai sendo aperfeiçoado no nosso caráter, no nosso temperamento, né? E isso são os processos que a gente vai posteriormente vivendo até o fim, mas as primeiras práticas a gente não pratica mais. Então, quando a gente está na presença do Espírito Santo, ele nos constrange, é diferente. E a gente aponta as nossas fraquezas porque são necessárias. Para ser tratados, a gente precisa confessar. Confessar, Pai, eu pratico pornografia, não consigo, eu tô ali acessando, aparece aquelas coisas aleatórias, em vez de eu passar ou colocar ali não interesse para não vir mais, porque hoje tu consegue fazer isso tanto no Google quanto nas redes sociais, para não passar mais aquele tipo de conteúdo para você. Você vê, você para, volta, dá a segunda olhada, que essa sim, né, você terá a culpa sobre ela. A primeira é acidente, mas a segunda você fez de propósito, você poderia ter controlado, porque você é chamado a ter o domínio próprio, que isso é o fruto do Espírito Santo. Mas você precisa ser honesto na presença do Senhor para servi-lo realmente com caráter, né? E ali continua no versículo 6, mas um serafim
voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Ou seja, assim que nós decidimos, para você ver como tudo está nas nossas mãos, cabe a nós falarmos verdadeiramente aquilo que nós estamos vivendo e passando. Assim que ele declarou a sua iniquidade, seu pecado, né, as suas mazelas, sua fraqueza, o Senhor veio e purificou. Diz: purificados estão os teus lábios pela minha graça, né, pela minha palavra, pela minha presença. E hoje você pode exercer o meu ministério, você pode fazer aquilo que foi chamado para fazer. Eu conto com você, mas seja honesto na presença do Senhor. Não vista uma capa de religiosidade, porque com o Senhor não cola, Ele sonda o íntimo do teu coração. E enquanto você não se abrir sinceramente para esse entulho que você carrega no seu coração pesado, as pessoas te identificam, quem tem discernimento te identifica, e o Senhor muito mais, porque a pessoa amargurada, ela destila amargura. Não tem como, a gente não disfarça o que está dentro do meu coração. A boca fala verdadeiramente do que está cheio o coração. Então nada melhor do que ser honesto, né, na presença do Senhor, e saber que dessa forma Ele vai nos purificar também. E é importante, como diz a palavra, você ter um casal, uma autoridade sobre a sua vida para confessar coisas maiores, confessar aquilo que você não consegue romper sozinho. Porque no confessar uns aos outros é que a gente alcança a cura. E isso está na palavra, isso é necessário, isso é uma prática que nós precisamos ter nas áreas que a gente precisa de ajuda e não consegue romper sozinho, amém? Continuando ali, depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Então é grande chegada a hora, né? Depois que ele foi honesto perante o Senhor, que ele foi verdadeiro com o Senhor, com a sua iniquidade, que ele removeu os outros senhores sobre a sua vida, as coisas superficiais sobre a sua vida, e entrou na presença do Senhor e foi honesto consigo mesmo, constrangido, e falou a verdade sobre a sua iniquidade, sobre o seu pecado. O Senhor, além de purificá-lo, perguntou: quem eu posso enviar? Eu preciso de pessoas nesse tempo que não se corrompam, né, com essa inversão de valores que existe aí fora. Pessoas que vão ser firmes na minha palavra, pessoas que se for preciso, né, serem apedrejadas, serem canceladas na internet, mas que não abram mão da minha palavra. Eu preciso dessas pessoas. Quem eu enviarei nessa geração perversa e inversa de valores? Onde o amor venceu e a gente só vê favorecimento aos bandidos. Quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós falar a essas pessoas? E Isaías, diante da experiência que ele teve, vendo que o Senhor realmente, né, vale a pena, que a presença do Senhor é melhor do que aquelas coisas que ele removeu, né, que estavam no lugar de Senhor da sua vida. E além de tudo, o Senhor ainda purificou ele da iniquidade que ele vivia. Ele disse: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor continua no versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, não vem a ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela... vou até o 12. Então, ou seja, o Senhor fala ali, né, sobre o que a gente vive hoje. As pessoas olham e não veem, escutam e não ouvem, né, endurecem o coração, não se abrem para o Senhor. Até quem está dentro da igreja, né, coisa que Satanás se diverte muito, é os distraídos, os dispersos dentro da igreja, que vêm apenas para bater um cartão, mas não desfrutam da presença do Senhor,
nem repassam isso aos seus filhos, aos seus familiares, só fazem como um clube, né, de amigos que eles têm, que eles servem de vez em quando, mas são distraídos, não têm um coração íntimo com o Senhor, não desenvolvem essa intimidade, então não incomodam Satanás em nada, porque ele sabe que nessa superficialidade eles vão ouvir: eu não vos conheço, então ele não precisa nem fazer nada. Então é complicado. Essa é a geração que a gente vive, a inversão total de valores, né? E você precisa realmente ser muito convicto em Deus, né? Ser muito ousado, né? A partir da palavra de Deus, que nos traz segurança, para pregá-la, para falar, para vivê-la no dia a dia. Enquanto seus amigos do trabalho, né, ou até cristãos, vão compartilhar jeitinhos brasileiros no seu trabalho, jeitinhos brasileiros para fazer coisas que eles querem, para implantar, inserir na igreja as coisas que não fazem parte do reino da palavra, e se posicionar e dizer: não, aqui não, comigo não, eu não compactuo com esse tipo de coisa, eu não faço. Se eu tiver que tomar tal atitude, eu saio. Aqui eu não fico, eu não faço essas coisas. Então é um desafio muito grande. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa postura de vida é que vai falar se realmente a gente vive a palavra ou não. Se a gente relativiza ela em tudo, com certeza não estamos vivendo ela, porque ela é sim, sim, não, não, de capa a capa. Ela não relativiza em nenhum ponto, em nenhum momento. Há contextos históricos, né, que fazem parte daquela época, amém, glória a Deus, mas isso também não é relativizar, é ter noção e entendimento da palavra. Mas fora isso, ela é sim, sim ou não para nós até hoje, de capa a capa. Então ali ele perguntou até que tempo, né, e realmente quando não tivesse mais ninguém, né, quando realmente fosse essa geração toda perversa, acabasse com tudo, né? Porque quando a gente é assim inconsequente, perverso e vive a inversão de valores sem caráter, a gente acaba destruindo tudo à nossa volta, né? Não só nós, como a nossa família, o nosso trabalho, o ambiente, né? Então a gente tá vendo as coisas aí fora, né? Se destruindo em si, o ambiente terra em si, passando caos e promovendo coisas que a gente nunca viu, né? A gente sabe que a gente já está chegando nesse tempo. Mas aí ali para encerrar, o Senhor fala, né, que ele perguntou até quando ficaria, né? Mas aí o Senhor fala, né, que mais se ainda 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o orvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmada dela. Ou seja, a esperança, né, dessa geração perversa e incrédula é a 10ª parte, são as pessoas, aqueles que vão se permanecer firmes, né, que florescem e permanecem firmes no meio do caos, da seca, da escassez, das coisas tiradas de benefícios e prazeres desse mundo, mas se mantêm satisfeitos na presença e na palavra de Deus. Por isso, os tempos que vamos vivendo daqui para frente, a gente sabe que são cada vez piores. Não é querer rogar praga, mas é nítido, né? Não temos. E a gente tem que agradecer, na verdade, por esses tantos de anos vivendo na bênção, vivendo sem perseguição, vivendo sem fome, vivendo sem dificuldades. Mas a gente sabe que somos chamados a perecer também. O Senhor não poupou o seu único filho, não seria diferente conosco, né? E o aperfeiçoamento, a aflição, ela traz o aperfeiçoamento para que vejamos ao Senhor, para que realmente demos valor a Ele. Porque a gente corre ao Senhor, infelizmente, mais na dor do que no amor, né? E assim Ele o faz. Ele prefere realmente nos espremer, mas que a gente corra para Ele do que nos perder, né? Em largos passos. Então, tudo que a gente vira sofrer e é passado aqui para frente, devemos ainda assim agradecer ao Senhor de todo o coração, porque Ele está apenas nos atraindo para Ele. Se você está passando por tempos muito difíceis e vê a sua família, seus amigos, o ambiente que você trabalha, a cidade que você mora, passando por causas, momentos muito difíceis, agradeça ao Senhor. Corra para Ele, comece o seu ambiente secreto de intimidade com Ele hoje. Nunca é tempo, nunca é tarde para começar. Todo tempo é tempo, até o fim, né? Não conte com a sorte,
né? De achar que nos últimos dias você vai poder construir algo com Ele. Nós somos cobrados daquilo que nós temos entendimento a partir do momento que tivemos entendimento. A partir do momento que alguém falou da palavra do Senhor para você, falou do amor de Jesus para você, te apresentou essas verdades, você, a partir dali, o Senhor já está contando o seu tempo com Ele. O que você tem feito da presença dEle na sua vida e da sua palavra. Mas mesmo assim nunca é tarde. Comece hoje, se desenvolva hoje no secreto com Ele, para que verdadeiramente você possa ouvir: vem, filho amado, entra no gozo do seu Senhor, vem desfrutar das bodas comigo. Se não, infelizmente, não é porque o Senhor não é amor, porque Ele está o tempo todo te atraindo para Ele. Mas a decisão é nossa. Encare a autorresponsabilidade enquanto é tempo. Verdadeiramente você vai viver delícias perpetuamente. Ele tem grandes coisas para nós. Amém? Que o Senhor prospere, abençoe, guarde, surpreenda você a partir da sua postura, da sua decisão, da sua atitude. Amém? E verdadeiramente você comece a viver o sobrenatural do Pai.